Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Mas antes de começar, já vou pedir para vocês, olha, curte, compartilha, coloca o seu like para a gente divulgar cada vez mais as histórias que a gente traz aqui, que a gente conecta histórias, assim como o nosso patrocinador, a OCB do Espírito Santo. E nossa convidada de hoje é uma jovem advogada. 5 anos de formada, mas ela não queria fazer direito, ela queria ser jornalista. Mas vocês também já sabem que quando a gente começa a fazer direito, a gente se apaixona por ele, não é verdade? E não foi assim, não foi diferente com a nossa convidada, Jéssica Dantas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, estou muito honrada, muito lisonjeada e ansiosa para esse bate-papo aqui hoje. Ah, que bacana. E como você falou, é um bate-papo mesmo, né? Aquela coisa que a gente quer conhecer as histórias que você já passou, as dificuldades, os desafios, né? Vamos começar a entender como é que é essa história. Você queria ser jornalista, você não queria fazer direito, ser advogada? Não queria. Nunca nem passou pela minha cabeça o direito. Eu diria que foi quase um acaso. Eu sempre quis ser jornalista. Eu sou uma geminiana, então comunicação, né? Falar é meu dom inato e sempre me chamou muita atenção desde pequena. TV, eu já me imaginava apresentando jornal, sabe? Eu tinha até, mesmo ainda adolescente, já pensava ir para São Paulo, Rio. E aí conheci meu marido, que é muito estudioso, muito disciplinado e sempre viu em mim algo voltado para a justiça por conta da minha personalidade. Justiceira, eu diria, de comprar a briga das pessoas, brigas que não são minhas. E aí ele me obrigou, eu uso sempre essa expressão e ela é literal, não é modo de falar. Ele literalmente me obrigou a fazer direito, ele me via como uma jurista, como eu disse, pela minha personalidade. E aí eu fui, tudo bem, sei que é pro meu bem, sei que você quer pro meu bem, e me encontrei. Ah, que bacana, então escutou, né, a opinião e tudo mais, mas você falou assim, você tinha esse perfil, porque assim, desde pequena as pessoas te chamavam assim, vem resolver o meu problema, ou você apoiava quando tinha problemas? Eu diria que as duas coisas e mais. Tanto essa questão de brigar sempre pelo que é certo, defender os direitos das pessoas. Muitas vezes eu estava ainda jovem, eu e meu marido nos conhecemos com 17 anos, mas aí família, amigos sempre contam histórias, né? Ainda muito jovem, eu já tinha a história de estar numa fila e aí acontecer uma situação de injustiça ali, eu comprar a briga e eu não ter medo, né? Enfim. Meu pai e minha mãe que se estivessem aqui agora diriam, ela sempre foi geniosa. E aí ele via que eu podia, digamos que, ser mais útil em relação à defesa do direito das pessoas no direito. E em que momento que você viu que ali era o seu local? Que ali você tinha acertado na escolha? No primeiro período. No primeiro período? Por incrível que pareça, no primeiro período. E olha que primeiro período é um pouco difícil dessa paixão aflorar, né? Foi literalmente um período difícil para mim, porque eu estudei em escola pública a vida toda, então eu tive um ensino, digamos que um pouco defasado. E ali eu caí de paraquedas, principalmente por se tratar de uma faculdade que tem um sistema rígido, né, de ensino. Eu não era muito habituada. Então foi realmente um período difícil, mas ao mesmo tempo a forma com que os professores mostravam o direito para quem estava chegando era de fato apaixonante, para quem já tinha aquele senso de justiça aguçado.
Que legal, que bacana. E teve algum fato ali que te marcou mais? No primeiro período, a gente teve um trabalho na disciplina de História do Direito que a gente precisava fazer era sobre crimes de trânsito, era um mês que tinha uma luta contra crimes de trânsito, e a gente fez um trabalho que foi buscar a história de uma moça, de uma senhora na época, que ela tinha sido atropelada e a pessoa sumiu, a pessoa que atropelou sumiu, e o único recurso, ela tinha uma situação financeira bastante humilde, e o único recurso que ela teve foi o seguro DPVAT. E aí até do grupo, do meu grupo desse trabalho, tinha uma aluna que ela era contadora, mas o marido trabalhava com seguro de veículos, né? De um modo geral. Então ele entendia bastante disso, ajudou a gente. E aí no dia até da apresentação do trabalho, a gente buscou até meu marido que me ajudou, digamos assim, ajudou o grupo, buscando essa senhora em casa para ela contar a história dela lá na faculdade, na apresentação do trabalho. Olha que bacana. Então, assim, ali eu vi o quanto ela precisava, sabe? Ela não teve, inclusive, advogado que a auxiliou, sabe? E ali eu vi a situação de vulnerabilidade extrema dela, vulnerabilidade em todos os sentidos, financeira e de proteção do próprio direito mesmo, de desamparo. Aquilo me chamou muita atenção, vi o quanto... A gente até fez uma campanha na faculdade para arrecadar algumas coisas para ela, sabe? Então, ali, através dela, eu pude ver quantos brasileiros mais estão em situação de vulnerabilidade e que precisam mesmo que os seus direitos sejam defendidos. Porque eu digo sempre que eu não sou hipócrita a ponto de dizer que eu não trabalho por dinheiro. Não, a gente precisa sobreviver, a gente quer ter lazer, mas que se junto com o profissional não tiver humanidade, eu acho que não faz muito sentido como missão de vida. É o que muita gente hoje fala, a gente precisa entender a dor do cliente. E acho que é meio que por aí, se colocar no lugar do seu cliente para entender também a visão dele, a necessidade que ele tem de determinadas coisas. É bem bacana, muito bacana isso. E você costuma dizer que você começou do zero, porque não tinha ninguém na família já tinha feito direito, tinha uma vida jurídica, nada. Eu fui a primeira a ter curso superior. É mesmo, da gente? minha família. De uma geração de primos, eu devo ter mais na casa de uns 20 primos. Meu Deus, uma 6 família filhos, grande. meu pai só tem eu de filha. Mas entre família do pai e família da mãe, aí passa de 30, com certeza. E eu fui a primeira a ter curso superior. Eu sou de família extremamente pobre, humilde, tanto por parte do pai quanto por parte da mãe. E quem teve boa participação no incentivo, no apoio, foi o meu marido. Essa coisa de estudar, né? Eu já tinha esse sonho de fazer jornalismo, mas realmente esse empurrão assim foi meu marido. Que bacana. E como é que foi começar? Você começou como? Logo que você saiu da faculdade, você fez a prova da ordem, já na faculdade fez a prova? Como é que foi aí? Ou você queria algum concurso depois, ou nunca pensou? Eu diria que a minha vida jurídica, assim, o lado profissional especificamente é uma caixinha de surpresas, assim, porque eu mesma me surpreendo e minhas vivências que vão trilhando o meu caminho é sempre uma caixinha de surpresas. Eu tentei vestibular na Federal
e não passei. Eu tentei na época como cotista de escola pública. Tentei 2 anos direito. E aí essa segunda vez que eu tentei, eu fiquei bem assim, aquele quase passei. Acho que se eu me dedicasse mais um ano eu conseguiria, mas naquele ano seguinte meu marido passou no concurso da Petrobras e aí a renda dele não me permitiu mais ser cotista de escola pública, porque não era só estudar em escola pública, era também a renda. Então eu, digamos que perdi o direito e na época eu não tinha condição nenhuma de concorrer na ampla concorrência. Então fui para particular. Eu até, inclusive, sou beneficiária do FIES. E ali, na faculdade, ele por ser concursado e por estudar muito tempo para concurso, querer essa estabilidade, ele sempre me incentivou muito a concurso. E por esse meu jeito mais bruta, digamos assim, de ser mais brigona, sabe? Justiceira. O direito penal, desde o primeiro período, sempre foi minha paixão, direito penal e processo penal. Então eu pensei, olha... E outra coisa também, a questão da psicologia forense, investigação, tudo isso também me chamava muita atenção. Então eu pensei, vou ser delegada de polícia. E todo mundo via em mim uma delegada de polícia. E aí eu comecei a estudar sobre a profissão e pensei, bom, já que é para fazer concurso, então é isso que eu vou fazer. E durante toda a faculdade era apenas isso que eu pensava, que eu mentalizava. O direito penal e processo penal era só o que me chamava a atenção de todas as matérias. Jéssica. Era só. Foi muito difícil logo que eu entrei, por conta dessa defasagem na minha vida escolar, toda ela. A falta de incentivo mesmo, de apoio para eu ter aquela habitualidade de estudar, nada disso eu tinha. Então foi muito difícil, de repente, cair de paraquedas numa faculdade que tinha um sistema de ensino muito rigoroso. Sim, sim. E aí, até que lá do 8º para o 9º período, eu resolvi fazer a prova da ordem, tentar, para que eu ficasse livre logo. Embora eu nunca pensei em advogar. Não quero, não vou advogar. Seu foco era a delegacia. Nossa, eu era simplesmente apaixonada. Todas as cadeiras de penal e processo penal, de todo o curso. E aí fiz a prova, porque na minha faculdade tinha essa, digamos que essa cultura, quase uma lenda, concurso, digamos assim. Né? Não, e de fazer a prova da ordem, sim. ainda ali no 9º período, no 9º, no 10º. E tinha também a lenda de que se você não passasse de primeira, você não era tão bom. Sabe aquela coisa que você não sabe de onde vem, sabe? Sim. E aquilo já te dá uma pressão. E aí fui eu e fiz a prova, passei de primeira. E aí muita gente, nossa, mas como assim que você passou de primeira? Todo aquele mito em torno da prova da ordem. Eu digo, gente, foi sorte. Se eu passei, qualquer um passa. Eu concluo que foi sorte. Mas você achou difícil a prova? Na época, você lembra? A primeira fase eu achei difícil porque eu não tinha tido contato com várias das matérias ali, como direito internacional. Eu fiz nas férias do 8º para o 9º. Nossa, então faltava ainda algum conteúdo significativo para a prova. Não tinha tido contato com o empresarial, 1 e 2, que é no 9º e no 10º. Internacional, ambiental, eu acho que ambiental também não. Tinha tido algumas matérias ali que eu não tinha tido qualquer contato ainda. Então, foi difícil. A gente estuda um pouco, o outro pouco a gente entrega para Deus, sabe? Nessa prova objetiva, que abrange muitas matérias, né? Agora, já na segunda fase, eu fiz, assim, com amor mesmo, porque eu escolhi a matéria de Direito Penal e Processo Penal, então estudar aqui para a segunda fase era uma delícia, digamos assim. Que legal! Que bacana! E aí, você não parou, né? E você foi...
Em que momento que você desistiu do concurso? Ou ainda não desistiu? Eu desisti tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. Novembro agora passado fez 1 ano que eu desisti do concurso. Eu me formei em 2017 e aí o objetivo era pegar minha carteirinha, fazer minha inscrição e estudar apenas para contar a prática dos 3 anos que alguns estados pedem. Sim. Considerando que eu queria tentar no Brasil inteiro. E concurso para delegado de polícia, não sei outros. Como eu focava só em delegado de polícia, tem alguns estados que já não pedem qualquer experiência, nem prática, nem policial. E aí eu comecei, então, a advogar. Lembrando que eu nunca estagiei durante toda a faculdade. Você não estagiou? Você trabalhava na época? Não, eu só estudava. Só estudava. E cuidava da família, né, do lar. O meu marido mas você fez a prática interna de núcleo de prática jurídica? Apenas o NPJ, apenas núcleo de prática jurídica. Nunca estagiei nem escritório. No final já da faculdade, ali no 8º período, que eu comecei a fazer umas provas, eu fiz MP, passei e fiz Caixa Econômica para estágio, mas também já estava no final, então como era contrato? Na Caixa Econômica, salvo engano, eram 2 anos, eu acho que MP1 mais 1 também. Eu preferi não dar oportunidade para outra pessoa, porque eu já estava no final, né? Enfim. E aí foi muito difícil eu pegar minha carteira da ordem, começar a advogar, como assim, brotei aqui na advocacia. Não tenho experiência, não tenho networking, não tenho influência, e agora? E foi, digamos que, na raça, sabe? E aí a intenção era ter os meus 3 anos e tentar a prova. Só que deu certo. Gostou. Inesperadamente deu certo, e o que eu digo dar certo ali depois de 1 ano dos meus primeiros casos, que vieram inclusive através de amigos. Hoje eu digo que a advocacia, eu vou falar da advocacia porque é a minha prática diária nesses 5 anos. Eu acho que muito é sobre quem você é no seu dia a dia. E muitos clientes, muitas pessoas vão vir por isso, por quem você é. Quando eu me formei, ninguém sabia como eu era como profissional, nem mesmo parentes e amigos, mas por quem eu era na minha prática diária de vida mesmo. As pessoas, não, Jéssica, estou com um caso assim. E comecei mais ou menos 1 ano depois dos meus primeiros casos, começam a vir as sentenças favoráveis, e aí aquilo, né, é muito bom, é uma alegria muito grande, e mais clientes. E você se lembra do seu primeiro caso? Lembro. Olha, meu cliente ficou muito feliz, foi um divórcio lá em Colatina. Que veio, era namorado de uma vizinha, que ela me procurou, né, e me trouxe esse cliente. E eu cobrei um valor tão baixo, eu não sabia sequer como cobrar. Gente, olha, eu hoje as comissões na OAB de orientação à jovem advocacia, para tudo. Porque eu digo que quando você se forma é outra faculdade, a prática. É o tal do empreendedorismo, né? Exatamente. A gestão do escritório, a gestão de contas, da precificação, do custo, tudo isso é diferente. Porque a gente sabe que quando você está começando, você ainda não tem nome, e então as pessoas não te dão o crédito de quando você constrói uma carreira. Claro. Né? Então, é impraticável a tabela, principalmente porque você começa com clientes humildes, então você fica perdido, acho que essa é a palavra, você não sabe como cobrar, o quanto cobrar, o quanto menos da tabela, porque também tem a questão, a gente ouve já na faculdade sobre a prostituição da profissão,
Então a gente se depara com tantos problemas, se tornam mesmo problemas. E aí esse cliente era de Colatina e aceitei o divórcio. Quando a gente está começando, a gente aceita o que vem, né? E a gente senta na cadeira e vai estudar, relembrar, enfim. E aí eu cobrei muito, muito barato, que mal deu para custear, sabe? E eu me lembro, assim, um erro que eu cometi, um erro bobo, sabe? Mas que eu vejo a falta que faz uma orientação que foi, o processo era físico, isso foi em 2019, isso, eu peguei a minha carteira em fevereiro de 2018, isso. E aí eu me lembro que eu fui protocolar o processo, meu marido tem parente em Colatina, então eu aproveitei uma viagem, né? Fui protocolar, peguei a procuração assinada pelo cliente e coloquei no processo e foi embora a procuração. Eu não me lembrei, uma coisa boba, assim, não me lembrei de tirar uma cópia, de protocolar uma cópia da procuração. E aí depois eu precisei para alguma outra coisa. Cadê a procuração? Gente, o que eu fiz com a procuração? Meu Deus, eu coloquei no processo e fui embora. Assim, uma coisa boba, sabe? Mas que quando você tem alguém para te orientar de alguma forma, que seja uma comissão, né? Uma comissão da sua subseção, uma rede de apoio ali, de outros advogados também, da própria comissão, para te orientar, para te tirar dúvidas, acho que faz muita diferença. É muito rico esse contato dentro de comissões mesmo, principalmente para quem começa. Você aprende muito nas comissões. Você faz parte de alguma comissão? Já fez? Hoje eu faço parte. A minha subseção é a 11ª, né, de Cariacica. Hoje eu faço parte da comissão de defesa dos direitos dos animais. É uma causa também que já há muitos anos eu sou bastante engajada na minha vida pessoal. Agora que eu trouxe para a minha vida profissional, né? Tentar usar a minha profissão para fazer algo por essa causa. E sou secretária-geral, estou como secretária-geral da Comissão de Direito, Arte e Cultura, também que da bacana. 11ª subseção. Não, arte e cultura, porque nas redes sociais você canta também muito bem, né? Como é que é essa história aí? Eu digo também... Você é uma caixinha de surpresa, né, Jéssica? Eu quando alguém fala assim, eu também faço alguns trabalhos como modelo, desde pequenininha também foi sempre um grande sonho. Essa mulher faz tudo. Aí quando alguém fala assim, Jéssica, mas nossa, você faz tudo, meu Deus, mas é advogada, é modelo... É Severina. Eu lembro aquele personagem do programa de humor, que eu não lembro agora o nome, meu Deus, não lembro. E tinha o personagem Severino, que faz tudo. Eu acho que eu faço tudo. Severina mesmo, faço de tudo um pouco. E aí, através dessa comissão de Direito, Arte e Cultura, tiveram a ideia de formar uma banda de advogados. Salvo engano, é a primeira banda de advogados do Espírito Santo. Acho que não, oficial. Não, acho que anteriormente, o que eu me lembro de terem dito é que não teve nenhum outro projeto assim. E aí a gente fez uma apresentação agora em dezembro, tem alguns outros eventos previstos aí ao longo do ano, e a gente faz de tudo um pouquinho. Nossa, me convida que eu vou ter o maior prazer de ir lá prestigiar. Claro, com certeza, será um prazer. E como foi, Jéssica, acompanhar a sua avó numa audiência? Teve aí uma história que você foi... Não, e com uma família grande assim, você já não advogou muito para a família, não? Olha, um pouco, não muito, porque... Eu prefiro, digamos que, delegar a alguém da minha confiança, porque quando comecei, não foi o caso da minha avó, e eu já vou contar essa história que realmente foi muito engraçada, porque eu me envolvo muito emocionalmente, já com os casos dos meus clientes, mas quando se trata de família...
é um envolvimento emocional, eu diria que inevitável, definitivamente. Então, eu não achei bom para o meu lado profissional e emocional, as duas coisas juntas. Eu acho que você acaba sobrepondo o emocional com o profissional. Então, eu acompanho de perto e delego alguém da minha confiança. Ah, que bacana. Para a família, hoje eu faço dessa forma. Até porque a gente corre o risco dentro de um processo com família, de tomar partidos, de não agradar alguém em volta, e isso acaba gerando um estresse familiar desnecessário às vezes. Exatamente. Tá corretíssimo. Mas conta pra gente então como é que foi o caso da sua avó. Esse caso da minha avó, eu diria que foi minha primeira experiência como advogada, sem ser advogada de fato. Você ainda não era advogada? Não, eu estava no meu primeiro período da faculdade. Oh, meu Deus! No meu primeiro período da faculdade. E quando você me perguntou o que te chamou a atenção lá atrás, que eu contei o caso daquela senhora que a gente ajudou no trabalho, esse também foi um caso que me fez refletir se talvez eu realmente estivesse no caminho certo, sabe, do direito. Eu estava no meu primeiro período e a minha avó teve um problema com uma concessionária de energia e em que já tinha muito tempo, naquela época de postes de madeira, que tinham construído ali na calçada da minha avó, rente ao muro dela, um quadrado de concreto assim muito grande que era para colocar o poste dentro. E aí a gente queria construir uma garagem ali e tinha que tirar aquele quadrado de concreto, era muito grande, mais ou menos assim, sabe, de uma altura. E para poder tirar aquilo dali, tinha que chamar uma empresa, eu acho que com britadeira, algo assim. E era caro, a gente pensou, poxa, quem colocou isso aí que deveria ter tirado é a concessionária de energia, então a gente vai ligar para poder eles retirarem. Tentamos várias vezes e se recusaram a tirar, disseram que era responsabilidade da minha avó. Eu digo da minha avó porque o imóvel ali estava em nome dela. Então eu pensei, vou entrar com um processo. Eu já sabia como funcionava o juizado especial, atendimento ao público, né? E aí acompanhei minha avó, demos entrada no processo. E aí no dia da audiência, foi uma audiência una. Inclusive um juiz que eu tenho muito apreço, lá do Fórum de Cariacica, acho ele um excelente profissional e muito diligente nos processos. Ele tem essa prática de fazer audiência una, né? Conciliação com instrução e julgamento. E aí fui acompanhar a minha avó, apenas levá-la. Eu não era nem testemunha, nada no processo. Portanto, eu não tinha nenhum poder, né, de ação de falar, ali. nem sequer de falar. E aí, a minha avó, ela é bem debilitadinha, assim, e a gente entrou na sala de audiência, e ela com muito medo, ela é muito caseirinha, assim, não sai de casa para nada, desde sempre muito matuta, e então qualquer ambiente assim fora daquela rotininha dela, né, ela já se retrai, tem um pouco de medo. E aí não foi diferente. Quando ela entrou, ela viu o juiz. Eu acho que ela só tinha o pouco de contato, na verdade nenhum contato, mas o que ela já tinha visto de juiz era TV. Sabe, novela. E aí ela viu o juiz de terno, e ela já ficou com medo, já toda retraída, e a gente sentou, eu fiquei no cantinho, coloquei ela para sentar e fiquei no cantinho. E aí ela olhou para mim, senta aqui. Aí eu olhei excelência, posso sentar? Pode. Sentei do lado dela e fiquei quietinha ali. E aí ele começou a audiência e ele fez algumas perguntas para a advogada da concessionária de energia. Ela respondeu e aí ele perguntou para minha avó. A minha avó toda retraidinha assim, olhou para ele e apontou com a mãozinha assim, ela pode falar? A advogada meio que pulou na frente do juiz, assim, não, ela não pode falar, ela não é só procuradora, e
sabe, com aquela arrogância, assim, aquela autoridade. E aí foi muito, muito engraçada a cena, que o juiz estava exatamente assim. E ele só olhou. Aí minha avó olhou para ele, ela intimidou mais ainda minha avó. Minha avó olhou para ele e eu olhei também, a gente quietinha, e ele só fez isso. Sem quase expressão. É o menos é mais, o tipo de autoridade assim que você não precisa esbravejar, você não precisa gritar, foi uma única palavra, pode, sem qualquer movimento brusco para mostrar a autoridade que ali ele tinha. E aí, quando ele falou pode, eu nem fui preparada para isso, eu não esperava realmente. Na hora, baixou, eu diria, a potencial advogada. Agora é o meu momento. E aí eu comecei a falar. E aí, ao final, minha avó não falou, o juiz percebeu quão intimidada ela estava. E aí, ao final, a gente ganhou o processo, ganhamos tanto o cumprimento, né, da obrigação de fazer, que era retirar aquele concreto de lá e mais um dano moral. Então, assim, modéstia à parte, eu atribuo muito ao que eu disse ali, né, tudo que a gente havia passado. Digamos que o famoso passar raiva mesmo, com sim. esse tipo de fornecedor no direito do consumidor. E aí eu sempre brinco que foi a minha primeira atuação como advogada, sem ser advogada. Mas não foi nada fraudulento, foi com não, de forma... Então... Até porque o juizado nos permite sem, né, dependendo das causas. Né, eu acho que... Mas, Jéssica, como é que você lida? Você tem TDAH, é isso? Como é que você lida com isso? Como você descobriu isso? Para estudar, isso te atrapalhou em algum momento? Conta pra gente. Eu resumo em uma grande dificuldade na minha vida até o diagnóstico. Eu sou recém-diagnosticada, foi em agosto do ano passado. E com o diagnóstico, eu vivi um luto de uma semana, assim, não pelo diagnóstico, de forma alguma, pelo contrário, o diagnóstico foi esclarecedor, mas pelo meu passado de muito sofrimento, sem sequer saber que isso era uma disfunção cerebral, que isso era o que chamam de neurodivergência. Então, fez tanto sentido, tanta coisa que aconteceu na minha vida escolar, na minha vida acadêmica, na minha vida pessoal. E nunca tive qualquer conhecimento do que era de fato o TDAH. Hoje tem se falado muito nos últimos anos, e eu diria nos últimos 2 anos, não mais que isso. E aí eu tenho ouvido falar muito de que, nossa, agora é a doença da moda. Não é doença. Não é doença. Mas todo mundo tem TDAH. Não é. De fato, tem muito mais pessoas do que a gente imagina que tenham TDAH. Mas agora com acesso à informação, acesso a especialistas, então se tem mais diagnósticos de mais pessoas, mas que tem de fato. Eu, por exemplo, eu faço acompanhamento com uma psiquiatra, fiz avaliação neuropsicológica com uma neuropsicóloga, fiz também um acompanhamento com uma psicopedagoga, e tomo medicamento, que é o Venvance, né, para foco, para concentração. E olha, eu diria que assim, a minha vida escolar e acadêmica foi muito difícil. Falta de concentração, não conseguia absorver e memorizar, porque basicamente o TDAH, pela deficiência de dopamina, de produção de dopamina, que é o neurotransmissor que não dizem sempre é o neurotransmissor do prazer imediato, não só, mas é também o neurotransmissor que te faz levantar da cama e realizar suas atividades cotidianas,
Porque cada vez que você faz alguma coisa no seu dia a dia que você gosta muito, você tem ali uma descarga de dopamina. Tudo que você faz que é prazeroso. Mas você também tem a dopamina basal, pessoas neurotípicas, pessoas, como dizem ignorantemente, normais, tem aquele nível de dopamina basal para você, enfim, trabalhar, para você estudar. Você não gosta de estudar, mas você sabe que você precisa. Então você vai sentar e vai se concentrar e vai estudar. O TDAH, por ter essa deficiência, digamos que essa deficiência na produção de dopamina, tudo que ele faz que dá prazer, então tem aquela descarga de dopamina, o que faz com que o TDAH só queira fazer coisas que dão prazer. E as coisas que não gosta de fazer tem dificuldade. Matérias, aquelas matérias que eu gosto, que eu amo, como era durante a faculdade de Direito Penal, Processo Penal, eu me dedicava, eu tinha o que chamam de hiperfoco. Eu gostava de esgotar, de fato, o direito penal e o processo penal. Já outras matérias que eu não gostava, eu ficava 40 minutos num único parágrafo. E tentava estudar, não absorvia, não memorizava. E aí eu tenho hiperatividade física também, né? Porque o TDAH não é todo mundo igual. Tem aqueles que não têm a hiperatividade física, tem hiperatividade mental. Que você olha, não são pessoas agitadas. Eu sou muito agitada desde pequenininha. Eu era aquela famosinha criança, assim, sapeca. Então, o TDAH, ele normalmente é muito ansioso, mas não é do TDAH. São consequências digamos que, de um não tratamento. Vai gerando ansiedade e eu me lembro, 40 minutos para começar uma prova. E eu sempre era a última a sair da sala e muitas vezes não conseguia terminar a prova por conta de falta de concentração, falta de foco. E hoje eu tenho conversado com uma psicopedagoga que me acompanhou e fez um parecer, né, sobre minha neurodivergência. Eu quis procurar essas duas especialidades, tanto além da psiquiatria, que é fundamental, mas também tanto a neuropsicóloga quanto a psicopedagoga, porque eu realmente queria ver se ia convergir, né, enfim, os diagnósticos. E eu tenho conversado bastante com ela a respeito do que eu posso fazer hoje com esse conhecimento, sabe? Que eu tenho, o pouco de conhecimento que eu tenho, para ajudar pessoas que não têm acesso a essa informação, acesso ao diagnóstico. Porque não é fácil a vida de um TDAH não diagnosticado. E fora o estigma também, né? Do preguiçoso, do desorganizado, do irresponsável porque se atrasa, porque esquece coisas importantes. E aí eu tenho tido muitas ideias e quero em breve poder colocar em prática para ajudar essas pessoas. Que bacana! Sucesso aí nessa empreitada, porque é necessário mesmo. Muito, muito. Agora a gente entra num momento da entrevista que eu falo e você responde assim, bate pronto. Nunca diga para um advogado. Nunca diga para um advogado que ele não vai conseguir. Alvará é? Sinônimo de vitória, felicidade, alegria. Justiça é? Fundamental, essencial para a sobrevivência. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Na carreira? São tantas coisas que vêm à cabeça, porque principalmente para quem, como eu disse, cai de paraquedas, né, na profissão. Mas o que eu gostaria de ouvir hoje, se hoje fosse meu primeiro dia, vai ser muito difícil, mas vai valer a pena. O que mais te irrita num processo? Numa audiência, o juiz, eu promotor ou um ou outro,
tomar conhecimento do processo ali, na hora. Audiência presencial ou virtual? Presencial. Eu prefiro esse cara a cara, esse tete a tete. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Hoje em dia já não dá mais, né? E salve aos TDAHs que tem ali até 11h59 da noite para protocolo. Nunca comece uma sustentação oral com... Meus queridos. Se não fosse advogada, seria? Jornalista. Jéssica, foi um enorme prazer tê-la aqui. Muito obrigada por compartilhar tantas coisas. Que você tenha aí muito sucesso na sua carreira toda. Obrigada, a honra foi minha por esse convite, por essa conversa maravilhosa. Te conhecer também. Obrigada, eu estou lisonjeada e muito agradecida de verdade. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, coloque aqui embaixo. Quem sabe a gente não traz aqui. Até a próxima.